Bom dia, irmãos. Em nome de Jesus, um bom domingo a todos. Nós vamos aqui dar o nosso estudo de escola dominical, e eu espero que seja edificante para todos nós. Nós estamos ainda celebrando a Páscoa. Hoje é o chamado domingo da ressurreição, mas nós vamos falar sobre a proclamação da vitória em Cristo Jesus. Vamos fazer uma oração? Pai eterno, eu te agradeço por mais essa oportunidade, podemos estudar a tua palavra junto com os irmãos, que o Senhor esteja abençoando as nossas mentes, os nossos corações, que sejamos edificados por meio da tua santa palavra, que o teu Santo Espírito venha nos orientar. Eu oro agradecido em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Jesus bradou na cruz: está consumado. A obra está completada, perfeita. Nós vemos isso em João, capítulo 19, versículo 30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. A obra estava completa, perfeita. Com certeza, você já teve a oportunidade de experimentar o êxito depois de um grande esforço. Conclusão de um curso, os últimos quilos de uma dieta, os últimos metros de uma maratona, os últimos tijolos de uma construção, as últimas doses de remédio de um tratamento. Por mais que tenha se esforçado por alcançar aquilo que a princípio parecia distante, você e eu jamais conseguiremos entender a dimensão do sacrifício de Cristo e as consequências para nós. Mas nós vamos, através desse estudo, buscar entender, pelo menos em parte, a dimensão desse sacrifício de Jesus e essa grande vitória que ele alcançou por nós. Mas vamos ler aqui o texto bíblico que está em Colossenses, capítulo 2. Eu peço aos irmãos que abram as suas Bíblias. Colossenses, capítulo 2, versículo 13 ao 15. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Irmãos, quando Jesus dá aquele brado, está consumado, a palavra no grego é tetelestai. E essa palavra tetelestai, ela tinha assim um sentido de pagamento de uma dívida. E a Bíblia fala que nós tínhamos uma dívida enorme para com Deus, o nosso Pai, por causa do pecado. E Jesus, ele pagou essa dívida, como nós lemos o texto aqui em Colossenses 2, a partir do versículo 13. Ele cancelou aquela dívida, porque ele pagou aquela dívida em nosso lugar. É o tetelestai. E tem um texto também, em 1 Coríntios 6, versículos 19 e 20, diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então vejam, é como se um alto preço tivesse que ser pago e ninguém no mundo poderia pagar, a não ser o Filho de Deus. E ele pagou com
o seu sangue precioso. Está consumado. Pela riqueza de significado, vale a pena saber que a palavra que o evangelista João usou, traduzida por está consumado, é tetelestai, e era usado em contextos diferentes que eu vou mostrar aqui a seguir. Essa palavra era usada para pagamento de impostos. Documentos fiscais daquela época traziam a palavra tetelestai, em uma espécie de carimbo, quando a dívida era completamente quitada. E também usada em dívidas em geral. As dívidas naquela época eram comprovadas por meio de algo parecido com as notas promissórias de nossos dias. Quando totalmente pagas, recebiam o selo tetelestai. Parece ser essa a ideia de Paulo ao descrever a obra de Cristo em nosso favor. Ele diz: a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós, e que constava de ordenanças, que nos era prejudicial. Removeu inteiramente, encravando-o na cruz. E também esse termo era usado na sentença de algum criminoso. Quando alguém cumpria a sentença, recebia um documento no qual constava o termo tetelestai, atestando que a dívida dele para com a sociedade havia sido completamente paga. Estando na cruz, Jesus usou a palavra tetelestai para atestar ter completado de uma vez por todas tudo o que era necessário como sua obra mediadora para a nossa salvação. Sendo então mediador, nós recebemos essa bênção através da sua obra consumada. Glória a Deus por isso. Inclusive a palavra redenção, ela tem esse sentido, né, de um preço foi pago em nosso lugar. Então, o redentor era aquele que pagava uma dívida para libertar alguém. Tá? É a palavra redenção. Alguém foi redimido, alguém foi remido, porque a dívida foi paga. Isso já era uma ideia lá do Velho Testamento, então muito conhecida entre os judeus. Jesus completou toda a obra de salvação. Nossa salvação foi planejada por Deus antes dos tempos eternos, como vem Tito, capítulo 1, versículo 2, e executada pela Trindade. O Pai elegeu Jesus, redimiu, o Espírito selou. Jesus disse, certa vez, eu desci do céu não para fazer a minha vontade própria, e sim a vontade daquele que me enviou. Está em João 6, 38. Jesus então consumou toda a vontade do Pai. Jesus cumpriu as Escrituras, Jesus obedeceu toda a lei, Jesus pagou todo o preço, Jesus aplacou a ira de Deus que estava sobre nós. Jesus mesmo disse no Evangelho de João, vamos abrir aqui, João, no último versículo do capítulo 3. O que ele fala aqui? João 3,36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece o quê? A ira de Deus. Então, aqueles que estão em Cristo, a ira de Deus foi aplacada graças à obra de Jesus. Esse é um dos assuntos mais controversos para aqueles que não são cristãos, pois pensam que Deus se resume à palavra amor. A relação natural do pecador com Deus não é de amor, mas sim de ira. O texto que nós lemos, Efésios 2:3, também fala sobre isso. Devemos entender que a ira dele pouco se assemelha à nossa, pois não é fruto de uma explosão de irritação de alguém que perdeu a paciência. Não está ligada à irracionalidade dos atos e ao agir sem pensar, como fazemos.
Não é fruto do desejo pelo mal ou da necessidade de vingança. A ira de Deus é justa e santa e tem a ver com a quebra de seus mandamentos, em Romanos 1,18. Fala sobre isso. Por isso toda a humanidade merece a ira de Deus, uma vez que todos somos pecadores. Romanos 3,23. Cumprindo a promessa feita a Adão, a de que no dia em que desobedecesse, certamente morreria. Estávamos destinados a uma terrível expectativa de juízo de fogo, fogo intenso, que consumirá os inimigos de Deus. Hebreus 10, 27. Irmãos, isso é um assunto muito pertinente, muito sério. Nós estamos vendo o que está acontecendo sobre o mundo. Tá? É uma demonstração da justa ira de Deus sobre o pecado. O mundo merece ou não merece? Nós merecemos. Nós merecemos. Até nós, crentes, merecemos. Mas graças a Deus nós estamos debaixo da graça do Senhor Jesus. É o sangue de Jesus que está sobre nós, nos protegendo. Como aconteceu lá na Páscoa dos judeus, na saída do Egito. Mas nós merecemos também. Mas o sangue remidor de Jesus nos cobre. E aí Deus olha para nós e nos vê justificados em Cristo. Por causa dessa ira santa, o Senhor não seria injusto se permitisse que todos os seres humanos nascessem, vivessem, morressem e fossem para o inferno. Mas por graça e misericórdia, e pela demonstração de grande amor, Deus decidiu pela salvação de um povo para si. Em relação a esses, ele satisfez toda a sua justiça, fazendo com que Jesus experimentasse sua ira, substituindo o povo eleito. Relembrando o que já aprendemos em lições anteriores sobre esse assunto, foi por experimentar a ira do Pai que Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus sentiu ali o afastamento do Pai em nosso lugar. O pecado nos afasta de Deus. E o Filho de Deus, que sempre viveu unido ao Pai, aquela união intrínseca, ele sentiu no seu coração aquela separação que o pecado causa na vida do pecador em relação a Deus. E Jesus, por ter vencido totalmente o mal, ele removeu toda a pena que o mal exige, ele removeu. Jesus asseverou a derrota do mal como fruto de seu ministério. Chegou o momento de ser julgado este mundo e agora o seu príncipe será expulso. João 12, 31. De fato, ninguém pode entrar na casa do valente sem antes manietá-lo, amarrá-lo, e isso é uma perfeita descrição de quem é Jesus, o mais valente, Mateus 12, 29. Diante da obra de Cristo, Satanás cai do céu como um relâmpago, Lucas 10, 18. A vitória de Cristo sobre o mal é tratada de maneira ainda mais clara nas palavras de Paulo aos Colossenses. O que ele diz? Colossenses 2, 14 e 15. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, encravando-a na cruz. A ilustração que Paulo apresenta é aquela do rei que volta vitorioso da guerra. Ele traz consigo os despojos do inimigo e os soldados adversários amarrados, humilhados, despojados de suas armas e armaduras. Assim que Jesus derrotou Satanás e todas as suas hostes e expôs eles ao desprezo, à humilhação, publicamente, triunfando deles na cruz. As armas de Satanás consistiam em cegar e enganar as nações com seus erros e vãs filosofias. Colossenses 2,8. A fim de que jamais conheçam a luz da verdade de Deus. 2 Coríntios 4,4. A vinda de Cristo constituiu nesse sentido a prisão de Satanás, para que não mais enganasse as nações. Apocalipse 20, versículo 3.
Não quer dizer que ele não atua mais ou que não devamos nos preocupar com ele. O milênio figurado, inaugurado por Cristo, compreende todo o tempo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Nesta época, o Evangelho está sendo difundido entre todos os povos, sem que Satanás possa impedi-lo. Essa é uma grande vitória. Jesus reivindicou a consumação logo antes de morrer. Não foram os homens que consumaram sua ação brutal. Foi ele que consumou o que veio ao mundo realizar. Ele levou sobre si os pecados do seu povo. Deliberada, livre, perfeitamente, em amor, ele suportou a condenação em nosso lugar. Ele nos conseguiu a salvação, estabeleceu uma nova aliança entre Deus e a humanidade e tornou disponível a principal bênção da aliança, o perdão dos pecados. Imediatamente a cortina do templo, que durante séculos tinha simbolizado a alienação dos pecadores de Deus, rasgou-se de alto a baixo, a fim de demonstrar que Deus havia destruído a barreira do pecado e franqueado o caminho à sua presença. Irmãos, agora nós entendemos plenamente o porquê da obra consumada, porque Jesus deu aquele brado fantástico, maravilhoso, porque ele nos libertou da dívida, da condenação, nos libertou das penas do inferno, nos libertou de todo mal, nos libertou da ira de Deus e nos libertou até mesmo do domínio do pecado e de Satanás. Ele cumpriu todas as Escrituras. Ele veio a esse mundo para realizar o plano perfeito de Deus e ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. O segundo Adão veio fazer o que o primeiro Adão falhara. Jesus se preocupou em cumprir as profecias nos mínimos detalhes ao dizer aquelas 7 palavras na cruz. Jesus amava as Escrituras e por isso veio cumprir toda a lei. Mateus 5, versículos 17 e 18. O evangelista Mateus tem uma preocupação especial em demonstrar esse fato e por isso, após diversas ações e discursos de Jesus, ele acrescenta a cláusula: isso aconteceu para que se cumprissem as Escrituras. Em vários textos nos evangelhos, nós vemos essa assertiva de Jesus. Na cruz, absolutamente tudo que estava previsto da palavra de Deus a respeito do Messias aconteceu. Lucas 24, 44, olha o que Jesus fala para aqueles discípulos no caminho de Emaús, Jesus já ressuscitado. Ele diz: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo que de mim está escrito, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ele cumpriu todas as profecias das Escrituras relacionadas a ele. Ele obedeceu toda a lei. Eu falei aqui do primeiro Adão, ele desobedeceu, Jesus obedeceu o segundo Adão. Ele obedeceu no lugar do primeiro. Esse item está diretamente ligado ao anterior, pois se Jesus amava a Escritura e se preocupou em fazer o que ela previu, ele também atentou em obedecer a lei em todas as coisas. Esse é um aspecto imprescindível de nossa salvação, pois retirar de nós os nossos pecados era uma parte de sua obra. Era necessário que Cristo obedecesse à lei em nosso lugar para nos outorgar também o mérito para a entrada no céu. Ele cumpriu toda a lei, Mateus 5, 17 e 18, porque essa era a nossa missão e obrigação. Impossível a nós, possível a ele. Está em Hebreus 4, versículo 15, que eu vou ler aqui com vocês. Hebreus 4, versículo 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Ele pagou todo o preço. Nós falamos aí de tetelestai.
O autor de Hebreus certifica que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, Hebreus 9, 22. Ou seja, sendo a morte o salário do pecado, somente por meio do sacrifício o pecado é pago. Era por isso que no Antigo Testamento o Senhor exigia os sacrifícios do povo para que fossem substituídos diante de Deus. Em vez de morrerem por seus pecados, os animais morriam no lugar deles. O sacrifício era contínuo porque eram apenas animais, não podiam, de fato, tomar o lugar do pecador. O que faziam era anunciar o sacrifício que realizaria essa substituição. Aqueles sacrifícios de animais não removiam o pecado, apenas escondiam, cobriam os pecados, mas não removiam. A expiação de Cristo remove o pecado. Só a expiação de Cristo remove os pecados. Mas os de animais, apenas os pecados eram cobertos, eram como que escondidos. É como alguém que varre a casa, está varrendo a casa, ao invés de pegar aquele lixo, jogar na lixeira e mandar embora, não, varre toda aquela sujeira para debaixo do tapete. Então aquela sujeira continua ali, só está coberta pelo tapete. Mas Jesus não, ele realmente removeu os nossos pecados, a verdadeira expiação. Jesus foi o perfeito Cordeiro de Deus que de fato tirou o pecado do mundo, João 1, 29. Na cruz ele de fato consumou o perfeito sacrifício por ser nosso substituto, o sacrifício vicário. Nossa salvação, portanto, dependeu do alto preço do sangue de Jesus. Nós lemos aí 1 Coríntios 6, 20, porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. E também 1 Coríntios 7, 23, por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Irmãos, esse estudo ele visa relembrar, como estamos na semana da Páscoa, né? Hoje, domingo de Páscoa, domingo da ressurreição, relembrar esses fatos grandiosos, porque o crente tem, assim, às vezes a mania de tornar as coisas, assim, irrelevantes, né? Parece que as coisas vão caindo, assim, em lugar comum, as coisas vão ficando, assim, muito primárias na vida de muitos crentes, que passa a não dar o devido valor. Então nós temos que resgatar sempre as verdades profundas da obra de Cristo em nossas vidas. E hoje o estudo foi sobre a proclamação da vitória. O preço foi pago, o tetelestai, a obra está consumada. Por isso não temos mais dívida diante do mundo, porque a nossa dívida foi paga pelo sangue precioso de Jesus. Tendo compreendido a dimensão da obra de Cristo, glorifique a Deus e procure viver uma vida de santidade por causa do preço de sua salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Pai Celestial, obrigado por esse estudo. Obrigado, ó Pai, por este domingo de Páscoa. Lembramos da obra perfeita de Cristo, mas lembramos também da sua ressurreição. Muito obrigado, ó Pai, por esse brado glorioso de Jesus. Está consumado, está pago, a obra está completa, perfeita. E nós somos os grandes beneficiados por esta obra. Mas, acima de tudo, sabemos que todas as coisas foram feitas para a glória de Deus Pai. Muito obrigado, Pai. Abençoa-nos em tudo, guarda-nos, protege-nos. Eu oro agradecido em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém.